Queridos irmãos e irmãs, antes de nós concluirmos, pedir alguns minutos da atenção da amada igreja. A gente está compartilhando um aviso com vocês, um comunicado, que talvez nem fosse necessário compartilhar esse aviso com vocês. Até porque são informações que nem diz respeito, nem interessa, né, aos irmãos, que são entidades diferentes, mas aí por conta de algumas falas equivocadas, né? Vamos dizer assim, né? Corre-se uma notícia diferente do que está acontecendo, né? Então, eu queria esclarecer para os irmãos. Isso já, a liderança já sabe, mas como a gente sabe que está correndo algumas notícias não verdadeiras, eu disse, não, então assim sendo, nós vamos ter que compartilhar com a igreja para que não chegue nenhum entendimento errado. Semana passada, nós fizemos 6 anos que estamos pastoreando aqui a cidade, a sede. Fora os 5 outros anos que cooperamos nas congregações, então por 11 anos cooperando aqui no pastoreio, e anos antes cooperando também na liderança da juventude, junto com o pastor Francisco Bezerra, junto com o pastor Antônio José, e depois serviram aqui como pastor titular. E esse tempo meu de história com a amada igreja já é suficiente para a igreja conhecer o vosso pastor. Os irmãos sabem da minha sinceridade, da minha integridade e do meu compromisso com Deus. Isso os irmãos sabem a minha vivência, o meu testemunho. Minha vida é uma carta aberta. E tem surgido algumas coisas distintas do que está acontecendo e eu quero compartilhar com vocês para que os irmãos, quando ouvirem coisas diferentes, já saibam. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem pessoas que estão falando coisas por ignorância, porque não sabem. Mas tem outras que estão falando porque estão movidas por algum sentimento que não é bíblico. Amém? E aí eu quero apresentar a vocês os ministros da nossa igreja, que eu vou pedir para eles ficarem de pé. Os ministros, pastores, evangelistas. Esses são os ministros da nossa igreja. Pastores, evangelistas, que cooperam conosco no trabalho aqui. Pastor Francisco Roberto também, missionário Vieira. Somos pastores e evangelistas. Somos reconhecidos, então, como ministros. Nem citar, por favor. Muito obrigado. E pastor Roberto, que não está aqui conosco hoje, e missionário Vieira, que está de férias aqui no Brasil, e esses dias está lá em São Paulo, né? Dizendo que está querendo antecipar o voo, que não aguenta de frio, que nunca sentiu tanto frio. E aí, amados, nós, como ministros, nós somos membros da cidade, mas nós também podemos participar, filiar-se a outras entidades para-eclesiásticas, como, por exemplo, a Ormesse. A Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará, que o pastor Silvério é um dos diretores. Nós, como pastores, temos plena liberdade de se filiar e tornar-se membro da Ormesse, como temos plena liberdade de se desfiliar da Ormesse. Há algum irmão aqui que é sindicalizado? Irmão Fernando é sindicalizado. Irmão Fernando, você tem algum companheiro de trabalho que ele não é sindicalizado? E ele pode trabalhar? E ele pode se filiar, sindicalizar? E se ele quiser desfiliar da sindicalização, ele pode? Então, quem é sindicalizado sabe que você pode sindicalizar e você pode também pedir a sua desfiliação de um sindicato. Então, esses ministros, eles podem estar filiados ou não a uma entidade. Mas o que a gente não pode é deixar de estar em Cristo e ser membro do corpo de Cristo. Eu queria que projetasse uma imagem aqui
para que eu possa explicar à amada igreja. Essa imagem que vocês veem, pedi para fazer para que fique bem claro para a amada igreja. Pastor Francisco Bezerra, há alguns anos, ele deu personalidade jurídica à nossa igreja, à Decidade, certo? E aí com isso, foi criado um estatuto, né? E a nossa igreja passou a ser uma igreja autônoma. Em 70, pastor Emiliano Ferreira da Costa deu autonomia a este campo, na pessoa do pastor, o primeiro pastor presidente daqui, que foi o pastor Antônio Alves. Então, desde 70 que a Decidade ela é uma igreja autônoma, mas ela só veio fazer a personalidade jurídica na época do pastor Francisco Bezerra. O pastor Francisco Bezerra dispensa comentários a idoneidade desse servo de Deus. Um exímio ensinador da palavra, pastor, aqueles que foram pastoreados por ele têm saudade, mas Deus o chamou já para estar consigo. Quando o pastor Francisco Bezerra fez o estatuto da nossa igreja, ele foi chamado por muita gente no nosso interior de rebelde. Eu conheço o pastor Francisco Bezerra. Ele não tinha traço de rebeldia em seu coração. Nunca. Disse que ele estava rachando, que ele estava dividindo a igreja e tal. Muita conversa, amados, muita conversa. E é o que acontece. Hoje, são várias igrejas no estado do Ceará que são autônomas. E essa autonomia foi concedida no ato da criação da igreja, quando o pastor Emiliano Ferreira da Costa deixou de ser congregação e deu autonomia ao pastor Antônio Alves. Só que ele não criou a personalidade jurídica nessa época. Então, nós somos uma igreja autônoma há muito tempo. E, na verdade, como a Decidade é um farol, ela foi um modelo para muitas outras igrejas no estado do Ceará. Muitas outras igrejas no estado do Ceará. E aí, deixa eu explicar para vocês. Existe um órgão que se chama convenção. Existe convenção estadual, convenção nacional. E essa convenção, ela é um órgão de filiação de ministros. Mas com a morte do pastor Bastos, esse órgão mudou a natureza dele. Ele virou, ao mesmo tempo que ele virou uma igreja, ele é um órgão de filiação de ministros. Então ele virou as duas coisas ao mesmo tempo. Então o que acontece? Existem igrejas não autônomas que estão dentro do círculo, e tudo que está dentro do círculo é da convenção. Inclusive os pastores, os evangelistas, os ministros, eles são membros dessa convenção como membro de igreja e não como filiados. Então eles podem, inclusive, por exemplo, receber uma disciplina eclesiástica, como você que é membro da Decidade pode ser disciplinado eclesiasticamente. Certo? Eles são igrejas não autônomas. Nós aqui na Decidade, nós somos quase 40 endereços. Então nós temos congregações. Nós só temos um CNPJ, porque nós somos apenas uma igreja. Compreendem? Para você é como se fosse o seu CPF, tá bom? E aí o que acontece? Essas congregações, elas são ligadas à sede e elas prestam conta espiritual e administrativa com a nossa sede. Elas são congregações da Decidade. Na convenção, toda igreja não autônoma, ela é uma espécie de congregação da convenção. Então, a convenção tem um presidente, ou tinha, porque ele renunciou. A convenção tem um presidente, tá certo? Em exercício, que é o vice-presidente. E esse vice-presidente, ele é pastor dessas igrejas dentro do círculo. Então, todas essas igrejas e pastores dentro do círculo, ele é o pastor, presidente, tá bom?
Fora desse círculo, nós temos igrejas autônomas, como, por exemplo, a de cidade, Templo Central, Messejana, Barbalha, Morada Nova e tantas outras igrejas que são autônomas. Inclusive Maracanaú, que é a igreja do presidente em exercício. Então essas igrejas, elas não pertencem à convenção. Você não é membro da convenção. Você é membro da cidade. Quem aqui já ouviu falar em CONADEC? Né? Então você não é membro da CONADEC. Você é membro de onde? Da cidade. Então você não tem relação alguma com a convenção. Nenhuma relação com a convenção. Tá bom? Porque nós fazemos parte de uma igreja autônoma. Mas vocês estão vendo também uma figurinha em cima das igrejas? Um pastorzinho ali, né? Aquele pastor são os ministros destas igrejas. Tá bom? No caso do Templo Central, o pastor Antônio José e seus ministros. No caso de Barbalha, pastor Ricardo e seus ministros. No caso da IADM, pastor Moacir e seus ministros. No caso de Maracanaú, pastor João Gonçalves e seus ministros. E no caso da cidade, a minha pessoa com os demais ministros. Se você perceber, a nossa forma de estar ligado à convenção é totalmente diferente de quem está lá dentro. Nós estamos filiados, como, por exemplo, o irmão Fernando está sindicalizado. Se amanhã o irmão Fernando não quiser estar sindicalizado, ele vai lá e pede para desassociar. E ele vai continuar conduzindo o ônibus sem problema nenhum, porque ele não precisa estar sindicalizado para conduzir o ônibus. Os irmãos estão me acompanhando? E se ele quiser voltar de novo a sindicalizar, ele volta de novo a sindicalizar. Isso é um ato de vontade dele. Ele não precisa nem justificar porque está sindicalizando ou não. Isso é uma questão de fórum íntimo. Tá certo? Então, o que acontece? Nós, ministros da cidade, não estamos mais filiados à convenção. O que isso muda? Nada. Isso só muda em relação a nós, ministros. Para a igreja não muda nada. A nós, ministros, sim. Porque agora nós não pertencemos mais a esta convenção. Né? Nós não pertencemos mais a essa convenção. Por exemplo, o presidente da convenção renunciou. E ele tem o direito de renunciar. E ele não precisa nem apresentar o motivo pelo qual ele renunciou. O primeiro tesoureiro da convenção renunciou. E ele tem o direito de renunciar. E os ministros aqui da igreja, nós somos membros. E nós temos o direito de renunciar. Como o presidente pode renunciar à presidência, como o primeiro tesoureiro pode renunciar à tesouraria, por que um membro não pode renunciar? O presidente não é rebelde, o tesoureiro não é rebelde, e os ministros da cidade são rebeldes porque se desfiliaram? Qual foi o ato de rebeldia? Se no estatuto da própria convenção está escrito: os membros da CONADEC têm o direito de pedir o seu desligamento. Então, amados, não muda absolutamente nada para a igreja. Por quê? Porque a igreja ela não é ligada à convenção. A igreja nunca foi ligada à convenção. Estão dizendo que a igreja desligou-se da convenção, mas algo que não é ligado não pode ser desligado. E a igreja nunca foi ligada à convenção, nunca. Nunca nós preenchemos uma ficha e assinamos ligando a igreja à convenção. Portanto, se alguém chegar para você e dizer assim: a cidade desligou da convenção, você diga: não, a cidade nunca foi ligada. Os nossos ministros, eles se desligaram da convenção. Primeiro tesoureiro renunciou, não sei por que ele renunciou. E ele não precisa dar motivo para renunciar. Então nós, como membros, nós também podemos renunciar.
E a gente nem precisa dar motivo. Sabe o que Deus disse para mim? Deus disse para mim o seguinte: não destrua a imagem de ninguém, porque eu te constituí para gerar a imagem de Cristo nas pessoas. Então eu não vou fazer exposição alguma. A única exposição que eu vou fazer para vocês nesse momento, você percebe que não há exposição de imagem de ninguém. Porque o nosso interesse, amados, é caminhar em paz. E no dia que não dá para caminhar em paz, para manter a paz, a gente se levanta e vai por outro caminho. Porque como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é? Eu queria que o pastor João Batista lesse a carta aberta que a gente divulgou, porque sabíamos também, amados, que há muitas incompreensões e falta de entendimento. E a gente sabe que como servo de Cristo Jesus, a gente tem que sofrer as aflições do bom soldado de Cristo. Porque fazendo certo, amados, muitas vezes nós somos atingidos e a gente quer continuar fazendo certo. É melhor a gente sofrer fazendo o que é certo e justo do que a gente sofrer fazendo o que é errado. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Carta aberta aos ministros da CONADEC e comunidade evangélica, saudações em Cristo. Vimos, por meio desta carta, apresentar aos companheiros de ministério e a todos os irmãos em Cristo nossa alegria e firme resolução de permanecer servindo ao Rei Jesus. Sabemos que o reino de Cristo é muito maior que organizações eclesiásticas e para-eclesiásticas, e que as mesmas devem estar a serviço do reino. Nos últimos anos, nós, os ministros da Decidade, estivemos filiados à CONADEC, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, onde servimos a vários ministros e igrejas, cooperando, acima de tudo, com trabalhos evangelísticos e missões transculturais. Manifestamos nossa gratidão a Deus por tantos homens de Deus no interior de nosso estado, que têm o coração em chamas pelo evangelho que salva. Como diz a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Chegou o tempo de novos tempos. Amparados, sobretudo, pelos princípios bíblicos e pelo direito constitucional disposto no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, que diz ser direito do cidadão brasileiro não ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, bem como o contido no artigo 20, inciso 9, do Estatuto Social da CONADEC, de que, abre aspas, são direitos dos membros da CONADEC, fecha aspas, entre outros, o de, abre aspas, solicitar o seu desligamento, fecha aspas. Nos desligamos da referida convenção. Como convenções são reconhecidas pela Decidade exclusivamente como um órgão de filiação de ministros, artigo 3º, parágrafo 1º de nosso Estatuto, o desligamento dos ministros não surte nenhum efeito sobre a Igreja, que é autônoma e soberana, não tendo ela vínculo algum com a CONADEC. Já para os ministros, sim, pois a partir de agora não gozamos dos direitos, muito menos dos deveres de seus associados. Também comunicamos aos companheiros e igrejas parceiras que nos projetos Evangelizando o Sertão, caravanas missionárias e missões transculturais, que referidas parcerias serão mantidas de nossa parte junto às igrejas autônomas, e quanto às não autônomas,
não temos nenhum interesse em interromper preciosa mutualidade, desde que haja a anuência da diretoria da CONADEC, mesmo porque o que nos une não são leis ou estatutos, mas a fé e o amor de Cristo em nós. Assim, estaremos à disposição de continuar cooperando com nossos irmãos. Saímos em favor da paz, pois algumas vezes partir é o maior gesto de lealdade. Obrigado a todos os companheiros e que o Senhor abençoe sua santa igreja. No amor de Cristo, pastor Ilquis Benício da Silva, pastor Evandro do Nascimento Carvalho, pastor Francisco Roberto da Silva, pastor João Batista da Silva, pastor João Pereira da Silva, evangelista José Rodrigues da Silva, evangelista Francisco Sales da Silva, evangelista Francisco Carlos Franklin, evangelista Ciro Padilha Peralta, evangelista Francisco José Vieira. Amém, amados. Essa carta ela já está para os pastores do estado do Ceará, já está com os nossos dirigentes, né? E eu creio que os irmãos, quando ouvirem qualquer coisa, os irmãos sabem quem é o pastor que vocês têm. Os irmãos sabem quem é pastor Zé Rodrigues. Pastor Zé Rodrigues é mais de 80 anos de história, amados. Ele não vai se envolver em atos de rebeldia. Nós estamos fazendo aquilo que o próprio estatuto dele está ao direito, de se filiar ou se desfiliar. Nós não estamos fazendo nada errado. Até porque eu tenho temor diante de Deus. Eu tenho temor diante de Deus. Se a igreja cidade fosse uma igreja não autônoma, eu teria feito o seguinte: porque eu aprendi com meu pai a ter hombridade. Ele me ensinou os princípios da palavra de Deus. Eu teria chegado para o presidente e tinha renunciado e entregado a igreja dele. Eu teria feito isso. Mas uma igreja autônoma, ele não tem nenhuma gerência sobre essa igreja. Por isso que eu não renunciei. Se essa igreja não fosse autônoma, eu teria renunciado e ia servir Jesus aonde ele quisesse. Aonde ele quisesse. Mas como essa igreja é autônoma, a igreja não tem nada a ver com a convenção. E quem tinha, não tem mais. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.